Paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, estamos aqui nesse nascer de sol tão lindo, nesta bela manhã de quinta-feira, 11 de junho de 2020. Quero falar do nosso Deus, quero explanar algumas palavras e quero desfrutar com todos em nome de Jesus. Um sol desse tão lindo nesta manhã. Hoje já chorei bastante, busquei a Deus aqui no monte. Foi lindo, né? A presença de Deus ela é real, ela é visível. A presença de Deus ela é incomparável. Quero falar sobre as grandezas de Deus para aqueles que vão permanecer fiéis naquele grande dia quando receber, né? A promessa que Jesus tem falado. E as promessas que Jesus tem falado, irmãos e irmãs, é no livro de João, capítulo 2, capítulo 14, versículo 2, que na casa do meu pai há muitas moradas. Mas essa morada, irmão, que ele está dizendo, uma morada eterna. Uma morada, irmão, que não vai pagar aluguel, não tem impostos, não vai pagar água nem energia, em cujos lugares você vai andar em rua de ouros, em nome de Jesus. Quero falar também das promessas onde Jesus relata, em Apocalipse capítulo 2, louvado é o nome do Senhor. Versículo 7, Jesus diz assim: dali ia comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ele continua dizendo, irmãos, é algo que vai vencer. Apocalipse 2, versículo 11. E ao que vai vencer, não receberá o dano da segunda morte. Os que vão perseverar, os que estão perseverando, não vai receber o dano da segunda morte. O dano da segunda morte, irmãos, é a morte espiritual, é a morte da alma. Onde vão ser lançados no lago de fogo e não terá mais como voltar. Apocalipse, irmãos, capítulo 2, continua Jesus dizendo, versículo 17, ele dizia, ao que vai vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei também uma pedra branca, e nesta pedra branca, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. E Jesus quer dar uma pedra branca para você. Ele quer te dar um novo nome. Ele quer te dar todas isso. Ele quer te dar um maná escondido que está lá para você alimentar. E na palavra, irmãos, continua dizendo, louvado é o nome do Senhor. Apocalipse 2, versículo 26, Jesus continua dizendo, que na Bíblia está vermelha e ele relata, diz assim, e ao que vai vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Poder sobre as nações, irmãos, é muito lindo. Você tem ideia, irmão? Poder sobre as nações é muito lindo. E continua Jesus dizendo sobre as promessas em capítulo 3, versículo 5. Ele diz ao que vai vencer. Será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmão, você tem ideia o que vai acontecer nesse dia? Jesus vai confessar aquele que confessou diante do homem na terra, que confessou dizendo que Jesus é o Senhor, que confessou que sou um pecador e me arrependo, que reconheceu que é um homem que necessita e que precisa de Deus, e que ele sem Deus ele não é nada, que ela sem Deus ela não é nada, que o dinheiro não salva, que o dinheiro
O dinheiro não traz vida, mas é Jesus que traz vida. Ele vai confessar diante do Pai, diante de Miguel Arcanjo, diante dos querubins, serafins, diante de todos os anjos celestes que estão na glória. Jesus vai confessar que ele é herdeiro do trono, que ele é herdeiro do céu, que ele venceu as aflições, que ele venceu os apedrejamentos. E Jesus vai confessar que ela é filho e filha de Deus. Filho e filha de Deus. Jesus continua dizendo, irmãos, tira a presença do Senhor, aleluias. Oh, glórias, aleluias. Está ventando tão gostoso aqui, irmãos. Olha como é que está, olha como é que está ventando aqui. O vento começou às 5h30, 5h40 da manhã. Olha como é que está a beleza. Você precisar estar aqui para você ver, você sentir. E no Apocalipse 3, versículo 12, diz o Senhor Jesus, ao que vai vencer. E ao que vai vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também escreverei o meu novo nome, irmãos. Irmão, quando um pedreiro vai construir a casa, ele procura já se vai ter coluna, porque a coluna ela é estrutura, ela sustenta o peso. Já pensou você ser coluna no templo de Deus? Que honra, irmão. E você nunca poder sair de lá. Quem está no céu não quer sair de lá, não. Não quer mesmo. Procura uma pessoa que já foi arrebatada ao céu, procura se ela quer sair de lá. Não quer. Não quer mesmo. Então isso aí vai ser muito lindo. Continua Jesus dizendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ele diz: e ao que vai vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Irmão, tu vai sentar no trono de Jesus, como ele foi instruído pelo Pai, ele vai fazer tudo que o Pai ensinou. Sentar no trono de Jesus com ele, vai ser um momento maravilhoso. E na palavra, irmão, continua dizendo. Apocalipse 21, versículo 4, diz a palavra do Senhor: e Deus limpará de teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas já passaram. Jesus vai falar que já passou o tempo de angústia, passou o tempo de aflição, de guerra, fome, miséria. Passou, irmãos. Ele vai falar que passou. Passou. Irmão, está dizendo que Deus limpará de teus olhos toda lágrima. Aquela lágrima quando você perde alguém. Aquela lágrima quando você é traído. Aquela lágrima quando você é acusado de algo que você não fez. Aquela lágrima quando você dá um crédito de confiança para a pessoa quebra. Não vai haver mais. Deus vai limpar toda a sua lágrima. Não vai ter mais morte. Não vai ter mais pranto. Nem clamor, nem dor. Porque já passaram. E quando passa, Deus põe uma vírgula e continua dando outra história. É assim que Deus quer. Ele quer dar uma nova história para você. Ele quer te dar uma nova história. Uma nova história de superação. Uma nova história de que você chegou lá.
E a Bíblia continua dizendo, irmãos e irmãs, Apocalipse 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Oh, irmão, que lindo, irmãos. E ele será meu filho. E Paulo, cheio do Espírito, cheio da intimidade para com o Pai, 2 Coríntios 6,18, ele diz: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então não é Paulo que está dizendo, é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. É o próprio Jeová, o próprio Elmachia, o próprio Shalom, Shalom Adonai, o grande eu sou. É ele que está falando. Eu vou repetir esse versículo, irmão, porque é lindo esse versículo. 2 Coríntios 6,18, ele diz assim: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, assim diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, irmãos, dá a entender que não são todos que são filhos e filhas de Deus. Para podermos ser filhos e filhas, nós temos que fazer a vontade do Pai. Porque o filho vai fazer o que o Pai mandar. E o que ele nos manda? Santificação, obediência, buscar Ele de todo o coração, de toda a alma. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, a sua família. E que você venha desfrutar essa vista que eu estou me maravilhando aqui. Me maravilhando um lugar desse tão lindo. Se eu pudesse voar, eu voaria. Voaria e ir para o céu agora mesmo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Receba essa palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs.